a intenção de comprar mas é para ajudar o projeto mesmo, né? Sabe por quê, ô, irmão Ebenezer? Para comer Oi. e para vestir, que é o que o Criador garante, tá dando. Então não preciso pensar assim, eu vou extorquir os irmãos, todo mundo que puder compra, para poder eu comprar iate. Eu não vou comprar iate, eu não quero iate. Entende? Eu não tenho sonho de consumo de ter nada bom, do bom e do melhor. Então não tem problema. A gente vai devagarzinho, vai tocando. O melhor dessa terra não é pra gente. As forças que o Eterno vai dando, né, irmãos? Tá bom demais. Se você quisesse vender, Aí, você não aqui a faria... minha cadeirinha tá quebrada aqui, ó. Só tem uma asa. Outra asa já quebrou. Mas tá bom, eu tô com essa cadeirinha quebrada aqui há quanto tempo? Entendeu? Aí tá bom, não tem problema não, aí. Aqui, olha aqui onde o equipamento fica aqui em cima, ó. Em cima do Baygon aqui, ó. A câmera. Ela fica aqui em cima desse Baygon aqui, agarrada aqui em cima. Vou botar aqui agora. Então tá bom assim mesmo, entendeu? Não tem mistério, não tem. Mas se você quisesse vender, você não botava de graça. Isso aí a gente entende bem. A galera entende bem isso. Entendeu? Para ajudar o projeto. A gente pensar, se eu pensar em comprar pela internet, é para ajudar o projeto. E também pela dificuldade também, como eu não tenho muita dificuldade para baixar assim, né, no YouTube, assim, entendeu? Aí não, nada para ajudar o projeto assim, mas nada para dar a você nada não, entendeu? Você não é cabuloso, pô. É verdade. Tem muitos ainda para aprender, que tem muitos cangulosos aí, né, Moleandro? Tem muita coisa. Nossa, tem um Brasil inteiro pela frente, um Brasil inteiro pela frente. Irmão Ebenezer, sim, mano. Quando o irmão era pastor e pregava lá na igreja, eu vou perguntar duas coisas, essa é a primeira. O irmão já tinha ouvido falar da passagem dos cães gulosos? Ou nunca o irmão tinha lido Isaías, ou quando leu não percebeu? A gente lia, mas não percebia, irmão. Né? A gente leu muito. Eu li o livro de Isaías várias vezes, mas a gente não... Você lê e passa por cima. Você não percebe. Porque eu acho que é aí que tá o tino do Eterno. Você vai lendo, é uma cegueira. Se o Eterno fala, opa, aqui, ó, aí você enxerga. Se você não tiver essa apontação, o camarada continua cego. É uma cegueira. E aquela do diabo que veio para matar, roubar e destruir? O irmão pregou muito essa coisa lá na igreja, que o diabo veio matar, roubar e destruir? Irmão, a partir do primeiro dia que você começa a pastorear, você já começa a trabalhar com isso aí afinco. Entendeu? O diabo é sua ferramenta de trabalho. O diabo está dentro da igreja do começo ao fim. Ele faz parte do negócio todo, né? Ele é ferramenta de trabalho. Ó, se você não vir na igreja, o diabo não deixou. Se você não é dizimista, o diabo não deixou. Se você não vai bem, o diabo não deixou. Se você está doente, o diabo não deixou. Se você não separou da mulher, foi o diabo. Se o seu filho está ruim, foi o diabo. Se você está enfermo, o diabo colocou a doença. Então tudo na igreja é o diabo. Se tirar o diabo do meio do sistema religioso, ele funde, ele explode, ele acaba. Então o diabo é uma peça fundamental no sistema religioso. Porque através do diabo que você... O diabo é a mola mestra. A mola mestra, que é através do diabo que você movimenta tudo na igreja. Aí se cria esse medo na cabeça dos incautos, né, das vítimas, e elas acham que realmente tudo que está acontecendo com ela é o camarada, né? É ele, né? Agora, outra coisa, pastor, que eu quero perguntar ao irmão Ebenezer. Daqui a pouquinho, Leandro, você pode perguntar também ele alguma coisa como pastor, porque a gente não foi pastor, a gente tem que ver a visão do pastor como é, né? Ô, pastor, irmão Ebenezer, perguntar a você sobre o seguinte. Por exemplo, digamos que hoje ainda o pastor o irmão é pastor de igreja, vamos dizer, hoje. Aí amanhã é dia do sermão, é dia do culto, o irmão vai pregar amanhã. A pergunta que eu faço é essa, porque eu nunca fui pastor, nunca passou pela minha cabeça. Se por acaso eu parar para pensar assim, olha, poxa, Judas vendeu Jesus, não vendeu? Pô, se ele vendeu, alguém comprou, né? Eu vou pregar amanhã sobre quem comprou Jesus. Como o pastor está enganado também e não sabe das maracutaiadas toda, eu imagino que o pastor vai pensar, poxa, eu vou pregar, eu estou livre mesmo para pregar, é da escritura, não vai ter aquela maldade, dizer, não vou pregar isso, porque se eu pregar isso vai ser contra os interesses, o pessoal vai ver que aquele grupo lá não prestava, o sacerdote e tal. Mas na mente de um pastor que não é cão guloso, ou seja,
o pastor não é um cara que sabe da verdade e engana porque quer, aí é que vem a pergunta para mim, irmão Ebenezer. Alguma vez o irmão já teve alguma ideia de pregar um sermão, mas depois retroagiu porque achou que poderia ser contra os princípios da igreja evangélica? Ou é que nunca passou pela cabeça mesmo esse tipo de sermão? Irmão, todo sermão que você vai fazer, principalmente o de domingo, onde a igreja está lotada, ele tem que ser muito bem feito e elaborado, porque ele vai te trazer resultados. Então você tem como uma meta mesmo a pregação de domingo, porque você vai ter retorno disso, você vai ter o seu resultado sobre isso. Então, já no sábado você já começa a fazer um esboço da pregação do domingo. Então você entra numa matéria, num tema ali, ó, e vai até as altas horas da noite elaborando ele. Aí você vê um texto e tal, aí você estuda aquele texto, você faz uma análise, né, às vezes até crítica do assunto, faz uma outra, né? E assim você vai montando o seu texto. Em certos casos, você até escreve tudo no papel, escreve no computador e leva no meio da Bíblia, e lá no culto, na pregação, pra você não esquecer, você lê um pedaço da Bíblia e o resto você lê na carta, no texto. É assim que a maioria dos pastores fazem. Entendo. Entendi, mas eu digo assim, quando é então domingo o pastor não vai gastar cartucho à toa. Domingo o pastor não vai jogar, vamos dizer, pérola aos porcos, falar qualquer coisa. Ele vai usar um tipo de argumento que seja interessante, propício, para pegar aquela multidão que está ali, porque tem mais gente ali, o pessoal que trabalha durante a semana não pode ir, vai domingo, então ele não pode desperdiçar o filé mignon do prato, tá certo? Exatamente isso. Uhum. Mas eu digo assim, se for uma mensagem, pastor, que ela não é favorável, eu dei o exemplo, por exemplo, de Judas, de quem comprou o Salvador, mas tem muitos outros. Não, ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ele vai desagradar a maioria. E se for para desagradar a maioria, ele não vai fazer, ainda que ele saiba que a maioria ali precisava ouvir uma palavra mais dura em relação ao comportamento de Judas, a traição, a uma coisa que não está que a pessoa, quando vai na igreja no domingo, ele não está esperando uma exortação forte. Ele já trabalhou a semana toda, você tem que estar sabendo, o pastor sempre sabe disso. Ele já trabalhou a semana toda. Já é difícil dele sair de casa. Às vezes está até chovendo. Ele sai, pega o seu carro, sua gasolina e vai até o templo. Então você tem que saber que ali você não pode trazer uma palavra muito dura, porque senão no outro domingo ele não volta mais. Entendi. Então, tem que falar palavras suaves, tipo assim, com comichão no ouvido, elegem para si doutores que falam de acordo com as suas concupiscências. Palavras macias no ouvido. Exatamente. Entendi. Exatamente. Agora, quando o irmão, por exemplo, vai ler um sermão, num dia qualquer de semana, de exortação ou não, mas que ele, por acaso, fala, vou ler hoje sobre Paulo, aí vai pegar no Areópago. O irmão mesmo, nesses anos que foi pastor, já leu alguma vez a passagem do Areópago, lá do que andando por vossas terras, ou não? Sim, dos ídolos lá, tudo. O apóstolo Paulo fala sobre o Deus desconhecido, não é isso que você está falando? Mas na hora que fala ali que Deus não habita em templo feito por os humanos, como é que é aquele pedaço? O pastor fala abertamente ali no púlpito e o povo não percebe como é que é? Não, ele prega justamente como está no texto. E ele fala realmente que Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Aí ele dá alguns exemplos. O que é templo feito pela mão de homem? Ele dá o templo da Igreja Católica, do Centro Espírita, do Budismo. Entendeu? Nunca o dele. O dele não, mas o da Igreja Católica é feito pelo diabo. Do budismo, do espiritismo, lá é do diabo. Você não pode ir naquele templo que lá Deus não habita lá. Mas nesse aqui, que é da Assembleia de Deus, aí ele habita. É uma malandragem, né, irmão? É uma enganação total, né? E aí, Leandro, o que te perguntaria aí pro nosso queridíssimo Ebenezer, que já foi pastor? Tá, vou te fazer uma pergunta aqui, o irmão Ebenezer. Escuta aí, irmão. Só. Uma pergunta errada. Posso perguntar? Pode perguntar. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: então disse Salomão, o Senhor deseja habitar na escuridão. Construir, portanto, uma casa que será a vossa morada eterna. Aí eu venho aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Como é que é isso aí? Você já leu essa passagem? Você já chegou a ver essa parte aí? Irmão,
É uma, Aqui uma questão Salomão muito. habita em trevas, mas aqui o João está falando que ele é luz, nele não há trevas. O Rubens conhece esse pedaço, conhece? Conheço, Não, claro. então. O que que Aqui eu. está dizendo Salomão está dizendo que ele é habitando a escuridão. Aqui está escrito que o Criador é luz e não há nele trevas nenhuma. Então não tem contradição nisso aí. É para você. Bastante contradição. Para eu quero Porque ver. eu vejo bem. Por que que é à noite? À noite, porque há uma posição da Terra em relação ao Sol que ocasiona essa escuridão. Então a Terra entra na frente do Sol, uma parte do Sol não consegue passar pelo outro lado, e assim promove a noite, né? No outro dia, no ciclo de translação e rotação da Terra, no ciclo voltando no dia seguinte, de novo, há de novo o encontro daquela parte que estava em trevas com a luz do Sol. Agora, em qual momento o Sol escureceu? Houve algum momento que o Sol escureceu? Não, em momento nenhum o Sol escureceu. Só um sistema de translação e rotação que faz com que haja um período de noite, de trevas, né? Então, a questão é a seguinte, Deus nunca teve trevas, porque como o Sol não tem escuridão, o Sol é luz o tempo todo. Quem que fez o Sol? O próprio Criador. Então, o Criador é luz o tempo todo. Nele não há trevas, em hipótese alguma. Aí, em relação a Salomão, você pode entender ali trevas em vários sentidos. Na época, Israel estava sem obediência à chamada Torá, né, que é a Sagrada Escritura. Então, Salomão entendeu que a Sagrada Escritura, faltando ao povo, o povo estava em trevas, estava em escuridão. Né, para os judeus da época, ou até os atuais, a Torá é a luz que alumia os seus caminhos, é a luz para ele andar em tudo, na vida pessoal, na vida moral, na vida social, em tudo. Então, uma vez que a pessoa está fora da Torá, está fora da Sagrada Escritura, ele está fora da luz, está em trevas. É assim que o judeu entende. Você entendeu? Então, quando Salomão estava falando lá em trevas, ele estava falando de afastamento aí das doutrinas que o Eterno ensinou, da Sagrada Escritura. Agora, em relação a trevas, o que eu estou falando para você, o sol está lá, ele nunca ficou escuro, mas há um período de trevas na Terra. Por quê? Há um sistema de rotação, translação, esse giro todo aí, há uma parte dessa movimentação toda em que a Terra fica escura. Né? E assim o Sol se esconde um pouco da Terra, mantendo uma parte escura e a outra parte com luz. Mas o Sol nunca, em momento algum, fica sem luz. O Eterno é a mesma coisa, ele que criou o Sol. Se ele que criou o Sol é forte daquele jeito, imagina o Eterno. Onde vai ter trevas nele? Em lugar nenhum. Então, a Bíblia nós temos os judeus entendem ela, a Sagrada Escritura, de 4 tipos, 4 modos, né? Simbólico, textual, histórico. São 4 maneiras que o judeu tem de entender a Sagrada Escritura. Então, se você está lendo um texto, você precisa entender o significado daquele texto do que ele está falando. Então, uma vez o texto é simbólico ou literário, você está entendendo ele figurativo. Ou é figurativo, você está entendendo ele literário. Então, depende muito do que se lê. Você entendeu, meu irmão Leandro? Então a Bíblia tem muito isso aí. Tem uma parte também lá na Bíblia que diz assim: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então tem coisas que mesmo que você está lendo, você não está entendendo, porque por vários motivos, não há quem explique direito, não há quem ensine, e a Bíblia ela é codificada nesses termos aí. Aí agora, você me pergunta por quê, eu também não sei por quê, mas ela tem essas questões aí. Aí só o Eterno mesmo para trazer luz para a pessoa poder entender. Estudar bastante, afinco, todos os pormenores para poder chegar a uma conclusão, né? Por que Salomão está falando que Deus estava em trevas? Por que o Criador estava em trevas se nele não tem trevas? Né? É uma contradição, muito grande. Agora precisa entender a colocação do texto, como é que ele foi colocado. E agora tem que saber também se ele falava do Criador, né? Vindo de Salomão, tudo é possível. No Criador não pode ter trevas, porque ele é luz o tempo todo. Então como é que vai ter trevas nele? O irmão Ebenezer, aquele ser que apareceu para ele em Gibeá e disse, me pede o que eu quiseres que eu te darei, aquele ser ali é muito esquisito que ele seja o Criador, não só porque o nome dele lá está Senhor, mas tem Senhor em cima de Baal e Senhor em cima do próprio Criador na Bíblia.
Botaram o Senhor cobrindo.